Fala pessoal, tudo bem? Cá estamos nós novamente, nós no caso eu e a minha coleção, para a gente falar mais uma vez de futebol, história e umas dicas de jogos bem legais que vão acontecer no Campeonato Espanhol, que está próximo a começar a próxima temporada, né? 25, 26. E como eu citei no vídeo de ontem, se você ainda não assistiu, por favor assista. Eu vou lançar essa semana vídeos todos os dias para dar dica de 3 jogos para você acompanhar nas 5 principais ligas de futebol da Europa. Ontem a gente falou do campeonato inglês, hoje a gente está falando do campeonato espanhol, amanhã campeonato italiano, depois de amanhã do campeonato alemão e por fim o último vídeo sobre o campeonato francês. Porque se a gente cavar, a gente vai achar jogos bem legais que movimentam não só 3 pontos na tabela, mas também muita história, muita rivalidade. Então, bora que bora para mais um vídeo. E antes de mais nada, claro, aquela burocracia que a gente já conhece, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, curte, por favor, e comenta esse vídeo, o que você achou, quais outros clássicos que você acha legal acompanhar, outros jogos. Às vezes o jogo não é um clássico, mas é um jogo que reúne dois times ali um pouco mais aflorados ali, que as torcidas não se gostam, alguma relação amigável entre eles. Deixa aqui nos comentários também para o pessoal acompanhar. E é isso. Vamos começar então falando de Atlético de Madrid e Osasuna. E você deve se perguntar, quê? Isso aí é clássico? Bom, não vou dizer que é um clássico, mas é um jogo bastante violento e bastante interessante da ótica da torcida. Por quê? É aquele típico jogo de sentimento de Davi contra Golias. Quem torce para time de interior como eu sabe quão prazeroso é ver o seu time enfrentar e ganhar de um grande, ou um rival da capital, alguma coisa assim. E é isso que acontece nesse jogo entre Atlético e Osasuna. O Osasuna é da cidade de Pamplona, que fica na região de Navarra. E na época da ditadura franquista, Navarra era uma região que apoiava o regime, mesmo estando próximo ali do País Basco, que foi uma região que sofreu muitas perseguições, assim como a Catalunha. Tanto o País Basco quanto a Catalunha tem a sua própria identidade, seu idioma, sua bandeira, e durante a ditadura do Franco, ele queria extinguir tudo isso, impunha sanções culturais, limitações de uso dos idiomas que não fossem o espanhol. Então, por mais que Navarra seja próximo ao País Basco e dentro de Navarra se ensinasse o euskera, que é o idioma falado no País Basco, eles aprovavam essas medidas. Só que com o decorrer dos anos, algumas sanções também foram parar em Navarra, por mais que a região apoiasse o Franco. E isso revoltou bastante, principalmente a classe mais jovem da região, que começou a se revoltar. Depois disso, Navarra também começou a ser visto como uma região rebelde. E esse sentimento, claro, foi parar também no futebol. Então, quando o Osasuna entra em campo contra um time de Madrid, que era o grande centro ali do franquismo, eles entram com esse sentimento de pertencimento, de valor cultural, de honra ao lugar onde eles saíram, onde eles estão. Então, por isso que Osasuna e Atlético de Madrid são jogos que reúnem essa pitadinha a mais. Aí você deve se perguntar, mas e com o Real Madrid? Isso acontece também? E pelo que eu pesquisei, não é tanto. Por quê? O Real Madrid é o maior time do mundo. Acho que todo time pequeno que entra em campo contra o Real Madrid já conta com uma derrota. Claro, se vencer, show. Mas pelos relatos que eu li, fazendo pesquisa para esse vídeo, os torcedores do Osasuna, eles encaram o Atlético de Madrid como um confronto mais próximo. Então é assim, a gente tá indo para uma guerra contra um time da capital que é mais acessível, mais que sejam abismos ali de realidade, né, financeira, de títulos e técnica de jogadores, enfim. Eles encaram como algo que é mais palpável ali, uma vitória e complicar o seu rival ali, o Atlético de Madrid, na tabela, que está sempre correndo atrás do Barcelona e do Real Madrid. Enfim, eles têm essa gana um pouco maior para vencer os colchoneiros. Mesmo assim, o Atlético de Madrid ganha de lavada no retrospecto. São 90 vitórias do Atlético contra 30 do Osasuna nesse período todo de história. Mas é um clássico legal de assistir. É um joguinho que acho que mesmo se for um 0-0 vai ser legal. Porque vai ter uma faltinha um pouco mais pesada. As torcidas, elas cantam muito. Tem também uma questão ideológica ali, que eu não vou entrar tanto na questão agora, mas de diferentes correntes de pensamentos políticos. Então tem isso também, essas provocações. É bem legal de assistir. E lá para outubro, mais ou menos, na 9ª rodada, eles devem se enfrentar pela primeira vez no Campeonato Espanhol. E no segundo turno, o encontro está marcado para a 34ª rodada, lá para maio.
esse jogo em Pamplona. Então, primeiro turno em Madrid, segundo jogo em Pamplona. Agora, o próximo clássico, por mais que a ideia dessa série de vídeos seja não falar dos clássicos óbvios, eu vou ter que falar de um que tem sido mais divulgado ultimamente, que é o clássico do País Basco, o derby basco, entre Athletic Bilbao e Real Sociedad. Por que que eu vou falar desse clássico? Porque ele, diferente de outros jogos, de outros clássicos, ele é muito harmonioso entre as torcidas. E claro, existem relatos de brigas e tudo mais, mas geralmente, num contexto mais amplo, é um jogo de muito respeito entre as equipes. O pega pra capar fica mesmo para dentro do campo. Inclusive, esse jogo já foi até final da Copa do Rei, mais recentemente, em 2021, quando a Real Sociedad venceu por 1-0. Mas acontece que quando eles entram em campo, eles preferem se unir para divulgar ali, para mostrar todo o amor que eles têm pelo País Basco, pela origem deles. Assim como o Osasuna entra em campo com aquela gana um pouco maior contra os times da capital, quando Atlético Bilbao e Real Sociedad se enfrentam, é o grande evento de valorização da cultura basca. E esses dois times, eles têm muita influência no desenvolvimento do futebol espanhol, eles participaram da criação de ligas e tudo mais, então tem essa questão histórica importante também para o desenvolvimento local. E essa coisa da cultura basca é tão forte que até hoje o Athletic Bilbao ele só contrata jogadores nascidos no País Basco. A Real Sociedad é um pouco mais aberta em relação a isso, mas sempre mantém viva a cultura basca no dia a dia do clube. E como eu falei, já foi até final de Copa do Rei, mas com certeza o derby mais marcante aconteceu em 76, quando o Franco foi de arrasta para cima, morreu. Logo depois, alguns dias depois, teve o derby basco e de uma forma muito emocionante e simbólica, os dois capitães das equipes, eles entraram com a bandeira do País Basco, cada um segurando numa ponta. Um baita momento simbólico para um povo que foi muito perseguido e sofreu bastante na mão do ditador Franco. E falando de retrospecto entre essas duas equipes, melhor para os vermelhos, melhor para o Athletic Bilbao. São 79 vitórias contra 61 da Real Sociedad. E o encontro entre essas duas equipes vai acontecer na 11ª e na 22ª rodada. Então, mais ou menos em novembro e mais ou menos ali no começo de fevereiro. Fica de olho para você acompanhar esse derby tão simbólico, tão importante para o futebol espanhol. Agora a gente vai para a cidade de Valência, para falar sobre o clássico entre Valência e Levante, que volta a acontecer na primeira divisão, depois que o Levante foi campeão da segundona no ano passado. Os times se reúnem mais uma vez na primeira divisão, por mais que o Valência esteja também meio mal das pernas, conseguiu se manter da elite do Campeonato Espanhol. Bom, esse é um jogo em que o Levante é sempre visto como o underdog, o azarão, que nem o Osasuna é o Davi Golias, né, essa relação. E o que entra também em campo é esse sentimento bairrista. Qual time representa melhor a região onde ele está inserido? Eles têm essa coisa de separar as cidades em zonas. Ah, aqui tem mais torcedor do Levante, aqui tem mais torcedor do Valência, e por aí vai. É isso que alimenta a rivalidade entre as duas torcidas, porque, claro, no retrospecto geral, o Valência também dá de lavada no Levante, mas é legal ver como as duas torcidas se mobilizam para defender o local da cidade onde eles vivem e defender as cores do time deles. E um fator muito interessante desse clássico é que nenhum dos dois times, em toda a história, conseguiu vencer o rival na mesma temporada duas vezes, ou seja, no primeiro e no segundo turno. Então, fica a dúvida, será que em 2025-26 essa sina será quebrada? Os encontros entre eles estão marcados para novembro e fevereiro, na 13ª e na 24ª rodada. Também, se você tiver de bobeira, assista Valência e Levante. E pessoal, mais um vídeo então chegando ao fim. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Qual dessas três opções de clássico você assistiria se estivesse aí de bobeira na sua casa. Deixa aqui também a sua inscrição e manda para aquela pessoa que você acha que vai gostar de conhecer um pouco mais sobre o futebol espanhol. A gente se encontra amanhã para falar sobre o campeonato italiano. Fechado? Tamo junto. Tchau, tchau.